Olá, seja bem-vindo novamente ao canal Minutos de Biologia e hoje nós estudaremos as gimnospermas. Então aí curta, faça sua inscrição para que não só essa, mas outra aula possa chegar até você, tá bom? Então vamos lá. Gimnosperma, o próprio nome já está falando. Gimno, nu. Esperma, semente. Olha lá, já tem avanço na interpretação do nome. Gimno, nu, esperma, semente. Briófita e pteridófita reproduz liberando o quê? Esporo. Agora não, primeira vez no mundo vegetal, só para a interpretação do nome você já vê avanço, que se produz o quê? Esperma. Nós trabalhamos o tempo todo para comprar esperma de vegetal. Normalmente não é esse esperma que está aí representado, nesse caso aqui, ó, é o esperma chamado semente de pinhão. Nós trabalhamos muito para poder comprar esperma das angiospermas. Normalmente é esperma de arroz, esperma de milho. Estranho, na verdade, usar essa expressão, mas é o significado desse radical, tá bom? Então, tranquilo, gimnosperma, plantas com semente nua. Então, se falar que tem fruto, é mentira. Então, quais são os representantes aqui das gimnospermas? Passando aqui só para que você possa conhecer, plantas muito conhecidas. Ó, nós temos a araucária, nós temos a cica, que é ornamental, ginkgo biloba, uma planta inclusive medicinal, ginkgo biloba. Nós temos o cipreste, olha lá, linda essa árvore, o cipreste. Nós temos aqui, nossa, maravilhosa sequoia gigante, árvore enorme, olha que imagem aqui, impressionante, não é verdade? Então, falaremos a partir então de agora desses vegetais. Então, você não pode esperar um fruto deles, semente nua. Quais são as características gerais que nós observamos aqui? Vamos ver se teve avanço aqui nas guinetófitas, representado pelo ginkgo biloba, cicadófitas, você viu lá uma planta ornamental muito bonita, chama cica. Nós temos as gincófitas e as coniferófitas, representadas pelos pinheiros. Então, qual foi o avanço, além de presença de esperma, que é mais vantajoso, por quê? Esporo dá proteção. E esperma, proteção e oferece nutriente para o embriãozinho que está lá dentro. Essa planta, características gerais, vamos lá. É vascular ou traqueófita? Uau, será que é novidade? Então aqui nós podemos falar que tem xilema e floema. Xilema subindo com água minerais e floema descendo com glicose. É novidade? Não. As pteridófitas já fizeram isso. Aqui foi mantido porque é uma característica muito importante. Então até agora não teve nenhum avanço. Ó, vascular ou traqueófita. É importante, mas não foi aqui o surgimento pela primeira vez. Espermatófita, ponto positivo, muito bom. Era esporo. As plantas anteriores soltavam esporo. Essa, pela primeira vez, nós temos no mundo vegetal liberação de esperma, beleza? Que além de proteção, oferece nutriente para o embrião. Não se esqueça. Fecundação simples. O que seria essa fecundação simples? Você vai perceber com mais detalhe na hora que nós explicarmos esse ciclo para você, vai perceber o que seria essa fecundação simples. Até então, vamos dar sequência aqui. Sifonógama. Ao estudar o ciclo, você vai entender que a planta deixou de ser assifonógama, dependente de água para a reprodução, e pela primeira vez ficou independente de água para a reprodução, porque vai surgir aqui o tal de um sifão, um tubo polínico, é o que significa a palavra sifonógama, ou seja, independente de água para a reprodução. Você verá isso no esquema. Presença de estróbilo liberando pólen. Isso mesmo. Estróbilo é essa estrutura que você está vendo aqui, ó. Na verdade, isso não é uma flor, isso é repleto de folhas férteis. Essas folhas férteis, cada estrutura dessa que você está vendo é uma folha fértil. Aqui é uma folha fértil, aqui também é uma folha fértil. O conjunto todo chamado aí de estróbilo. Aí nós temos o estróbilo feminino, tem o estróbilo masculino, que é a estrutura aqui que você percebe nessa planta conhecida como pinheiro. Então, o estróbilo, ele é responsável pela produção e liberação de pólen, coisa que você não ouvia falar em briófita e pteridófita. Tranquilo? E esse pólen, como que ele é liberado? Essa estrutura ela não é atrativa igual nós observamos nas flores, que normalmente chamam a atenção das angiospermas, as flores das angiospermas que chamam a atenção, plantas que estudaremos depois. Aqui não. Então, como isso aqui não libera um cheiro que vai atrair, aí, por exemplo, beija-flor, morcego, que não tem uma coloração interessante com as flores das angiospermas, então cabe a essa estrutura reproduzir a partir de quê?
de pólen. Por isso que um pinheiro, pólen pelo vento, pelo vento. Então, por isso que o pinheiro ele produz muito pólen e gasta muita energia na soltura desse pólen, nessa liberação desse pólen, justamente porque tem que contar com a anemofilia, polinização pelo vento. Anemovento, filia, afinidade. Anemovento, filia, afinidade. Ou seja, o pólen tem afinidade com o vento, porque não pode contar com os insetos, com as aves, com os morcegos na polinização. É anemofilia, pelo vento. Tranquilo? Ovário atrofiado, justamente por isso que você não vai ver fruto nessa planta, porque o fruto ele é resultado do desenvolvimento do ovário. Você verá isso acontecendo lá nas angiospermas, mas não aqui. Beleza, pessoal? Então, nós temos uma planta vascular, espermatófita, possui xilema e floema vascular, espermatófita, possui semente, fecundação simples, nós veremos agora, sifonógama, você vai entender direitinho aqui no ciclo, presença de estróbilo, que é essa estrutura aqui, que tem folhas férteis que produzem pólens, pólens esses que são adaptados a serem liberados pelo vento. Tranquilo? Esporófito maior do que gametófito? Esporófito é essa estrutura, a própria planta que você observa, o tronco dela aqui, isso é esporófito. Lembrar, como nós estudamos anteriormente, que o esporófito vai sempre crescendo e o gametófito vai ficando cada vez mais o quê? Microscópico. Beleza? Então vamos ao ciclo. Pessoal, esporófito, no seu caule aqui nós temos então a presença do estróbilo masculino e aqui do estróbilo feminino, que é essa estrutura aqui que eu coloquei aqui para que você identificasse bem. Quando você entra dentro de uma folha dessa, presta atenção para não dar uma viajada aqui, que isso aqui é tranquilo, mas presta atenção, ó, tá vendo essa estrutura aqui? Cada folhinha dessa é chamada de microsporófilo, ou seja, na estrutura masculina, cada folha dessa é chamada de microsporófilo. Quando você entra aqui dentro dessa folha, dentro dessa folha, dentro dessa folha, o que que tem lá dentro? Lá dentro tem células chamadas de microsporângio. Aqui dentro dessa célula, dessas estruturas, tem células chamadas de microsporângio. O que que acontece com essas células aqui dentro chamadas de microsporângio? Elas são 2N. Olha aqui, olha o esqueminha mostrando aqui, ó. Elas sofrem meiose. Então, uma célulazinha que tem aqui, a outra chamada de microsporângio, na parte masculina, ela vai sofrer, ó, meiose. Então, uma célula sofre meiose, dá origem a quanto? 4 células. Então, na verdade, vai estar formando os esporos. Essa meiose, ela forma os esporos. Ah, mas o que acontece depois? Cada célulazinha dessa, cada esporo desse, sofre uma mitose. Então, por mitose, uma célula forma quantas? Duas. Duas. Olha elas duas aqui. Olha o pólen aí. Olha aqui, ó. Uma, duas. Vou mostrar nessa aqui que é até melhor, ó. Uma, duas. Isso é o grão de pólen. Uai, mas o que é essa bolinha aqui? O que é essa bolinha aqui? Sacos aéreos. Como que eu disse que o pólen vai ser transportado aqui? Pelo vento, anemofilia. Então, olha que coisa interessante. Os esporos, eles não são liberados. Porque na briófita pteridófita forma o esporo e ele é liberado. Aqui não. O esporo formado, ele fala, não sou eu que vou. Eu vou na forma de um grão de pólen. Então, cada esporo pequeno, chamado de micrósporo, ele vai sofrer uma mitose e dará origem a uma, duas células que formam o grão de pólen. Uma é chamada célula generativa e a outra é chamada célula do tubo. Você vai até entender o porquê que tem esse nome, célula do tubo. Já forma um tubo, uma estrutura que como se fosse análogo a um pênis ali de um réptil, de uma ave, de um mamífero, para facilitar a fecundação da fêmea. Aqui no vegetal vai ter o surgimento de um tal tubo polínico, um sifão, um canal. Daí o fato da planta ser chamada de sifonógama. Eu vou mostrar para você. Agora nós vamos para a parte feminina. A parte masculina está pronta, porque nós entramos dentro do microstróbilo. Repara que isso aqui eu estou falando que é estróbilo, mas pode ser chamado também de microstróbilo, ou seja, a parte masculina ela é micro, menor comparada com a feminina, que ela é macro, certo? Então, nós temos o estróbilo masculino com o seu microsporófilo, que é cada folhinha dessa, nós entramos lá dentro, não é isso? E lá dentro tem uma célula chamada de quê?
microsporângio, 2N. O que aconteceu? Ela sofreu meiose, como o esquema está mostrando aqui. E aí, além disso, forma os esporos, que são N. Cada esporo sofre mitose e dá origem, então, a essas duas células que tem no grão de pólen. Olha aqui. E os sacos aéreos vão estar aí para ajudar na flutuação desse pólen no ar. Parte feminina. Essa parte feminina, a mesma coisa. Nós vamos entrar aqui, ó, em cada folhinha dessa, só que da estrutura feminina. Na parte masculina, isso é chamado de microstróbilo, e essa estrutura toda é chamada de microstróbilo, que é o megastróbilo, né? Megastróbilo, ou estróbilo feminino, ele é mega, maior. Aqui é megasporófilo. Cada folhinha dessa que você vê é essa aqui, essa aqui, essa aqui é chamada de mega. É só tirar o micro do masculino e colocar o mega, que é a parte feminina, sempre com esse prefixo mega. Então, o megasporófilo, que é essa folha, essa folha, essa folha, tem lá dentro uma célula chamada de megasporângio. Megasporângio, ou célula mãe do megásporo. Megasporângio, ou célula mãe do megásporo. É uma célula 2N. O que essa célula vai sofrer? Meiose. Essa célula vai sofrer meiose. Ah, você sabe, por meiose, uma célula forma quanto? Quantas? 4. Muito bem. Só que aqui, 3 vão ficar atrofiadas. E só vai ficar um esporo grande que funciona. É a mesma coisa que acontece no ovário da mulher, onde uma ovogônia na mulher não dá 4 óvulos para ter 4 filhos por gestação. Isso acontece na mulher também, onde uma ovogônia na mulher, ela dá origem a 3 células atrofiadas e um ovócito 2, um óvulo vulgarmente chamado, que vai estar funcionando na verdade. Planta também é assim, que curioso, hein? Olha lá, então vai acontecer uma meiose, onde vai ficar apenas um esporo, olha lá, grande, que funciona. Repara que tem 3 atrofiados aqui, olha lá. E só ficou um esporo grande que funciona. Qual é o nome dele? Megásporo funcional. Daí vem esse nome, o esporo grande que funciona, megásporo funcional. Agora presta atenção para não viajar. Aí você vai entender como que é formada essa massinha que tem dentro da semente do pinhão, que inclusive a gente consome. Essa estrutura, ou seja, esse esporo grande que funciona, aqui dentro dessa folhinha, não perca isso de vista, vai sofrer cerca de 2.000, 2.200 mitoses, multiplica, e dá origem a essa massinha aqui, ó, que está dentro do esperma. Dentro, esperma, semente. Isso é o endosperma primário. Essa estrutura todinha, essa massinha aqui, é o que está sendo formado a partir desse esporo aqui, após 2.000, 2.200 mitoses. É o chamado endosperma primário. Todas as células aqui são N, a metade do cromossomo da espécie. Olha lá, você percebe que o esporo ele é N. Então, por mitose, ele vai formar toda essa estrutura que nós alimentamos justamente disso, ao comer uma semente de pinhão. Só que tem um detalhe. Uma dessas células, ela vai se diferenciar em oosfera. Uma dessas células que está aqui dentro, ela não vai ser o endosperma primário. Ela vai ser, na verdade, a oosfera, ela vai ficar aqui, ó. E agora chega o grão de pólen. Quando o grão de pólen chega, ele cai sobre essa estrutura feminina, o grão de pólen, com a sua célula do tubo, a célula do tubo vai formar um tubo polínico, como se fosse um pênis, vai fazer um canal, de modo que vai fazer com que esse canal gere independência da água na fecundação. Porque se você prestar bastante atenção aqui, ó, quando o grão de pólen chega na parte feminina do vegetal, ele, a partir da célula do tubo, vai começar a criar um tubo, um canal. Olha lá o esqueminha mostrando aqui, ó. Vai projetando aqui dentro. E esse sifão, canal, tubo, faz com que a planta seja chamada de quê? Sifonógama. Daí vem a palavra sifonógama, sifão, canal, tubo. Isso acontece aqui, ó. O sifão sendo formado de modo que ele gera um canal que leva à possibilidade dessa célula generativa ou geradora, ela vai descendo e entrando aqui pelo tubo, como se fosse uma ponte, e vai fecundar a osfera aqui dentro. Isso é chamado de fecundação simples. Ocorreu apenas uma fecundação, ou seja, a célula geradora,
ela foi lá e encontrou a famosa oosfera e formou um embriãozinho aqui dentro desse esperma. Olha ele aqui. Então a célula geradora encontrou a célula chamada de oosfera, fecundou e formou o embrião. E o que é essa massinha amarela que está aqui ao redor? É o endosperma primário, ou seja, é o resultado daquelas várias multiplicações do megástro funcional. Então, nós temos uma fecundação simples explicada, nós temos uma planta sifonógama, nós temos uma planta espermatófita e muito mais evoluída do que as plantas que nós estudamos anteriormente. Se você perceber, olha lá o pinhão, olha o pinhão. Quem é que está aí dentro? O endosperma, que é essa massinha branca, você aprendeu como é que ela é formada, e além disso, aqui dentro tem o embrião. Essas sementes, elas caem, e a tendência é que ela germine e dê sequência à vida do vegetal. Tranquilo? Então, quais são os avanços evolutivos que essa planta teve? Revisando aí. Vasculautraqueófita? Não. As pteridófitas foram as primeiras a ter xilema e floema. Espermatófita? Ok. Sim. Presença de esperma, de semente. Fecundação simples, que essas plantas maravilhosas tiveram. Olha ali. Olha. Nesse caso, sim, fecundação simples, porque ela tem um tubo polínico, um sifão. Aí ela é chamada de sifonógama. Presença de estróbilo liberando esporos? Sim. Qual o problema? Não atrai os polinizadores. Gasta muita energia soltando esse pólen no ar. Tranquilo, pessoal? Esporófito maior que gametófito. Novidade? Não. Isso só é diferente nas briófitas. Ovário atrofiado, por favor. Muitas questões vão querer te enganar dizendo que essas plantas, olha lá, a beleza delas, apresentam frutos. Não. Esperma. Gimnosperma. Semente gimno, nua. Ausência de fruto. Beleza? Espero que você tenha aprendido. Bacana, tranquilo. Curta, compartilha, se inscreva no canal para que não só essa, mas outra aula possa chegar até você. E quem vem por aí? Quem vem? Angiosperma. Te aguardo lá. Viu? Abraço. Deus abençoe.